Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Hoje terminamos, essa é a segunda e a última parte do capítulo 6 de relações conjugais. Então, hoje abordaremos, dando continuidade do que foi falado semana passada, das relações conjugais, e aqui a gente vai abordar mais os problemas que podem acontecer e usualmente, vez ou outra acontece, e as maneiras da gente evitar que eles aconteçam ou que a gente possa ajustar para o bem esses problemas. Segundo a autora, a primeira fase do relacionamento é a fase do encantamento, é uma fase ilusória, é uma fase passageira e que tem um propósito de ser assim. Então, da mesma maneira que quando uma abelha vai numa flor, ela vai atrás de captar o pólen para fazer a geleia real, o mel, tudo isso que ela tem que fazer lá na colmeia. A abelha não se dá conta que ela está, na verdade, polinizando as flores e propiciando que essas flores criem frutos, né, pela junção dos gametas ali. A abelha faz isso com as suas patas sem ter ideia do que está fazendo. Ela é atraída pela beleza da flor, pelo cheiro da flor, e aí ela acaba fazendo um papel super importante na polinização. Da mesma maneira, nós somos atraídos para a convivência, para o contato com o nosso cônjuge, com a pessoa que nós vamos trilhar um caminho na Terra, inicialmente por uma beleza física ou por alguma coisa que nos encanta no outro, mas a gente não tem ideia de que ali por detrás daquilo vai se desenrolar uma relação de extrema importância para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, essa primeira fase, que é essa fase de encantamento ilusória, da paixão que a gente passa no início de todo relacionamento, ela é importante porque as animosidades que muitas vezes são motivo desse reencontro no plano carnal, elas são esquecidas, elas não vêm à tona. Então a gente não se recorda em momento nenhum do que na verdade é o objetivo daquele relacionamento, pelo encantamento inicial, para que a gente possa se aproximar. Então esse encantamento ele é proposital para que tudo aquilo que não é tão bacana e que vai ter que ser ajustado nesse relacionamento fique adormecido e essa paixão nos faça entrar de verdade nesse processo do relacionamento. Perdão. E aí, a autora fala bastante também de que nós somos seres individualmente distintos uns dos outros. E nós entramos num relacionamento, como a gente falou na aula passada, a relação que nós temos com nós mesmos, a gente vai levar tudo isso para o relacionamento. E a gente vai levar, mais do que isso, as bagagens emocionais que a gente traz ao longo da vida. Então, todas as nossas decepções, as nossas frustrações, todas as nossas dificuldades, angústias, ansiedades que foram vivenciadas em outras esferas da nossa vida, elas vão se extrapolar para a esfera do relacionamento conjugal. Então, daí a importância de nós sermos flexíveis e não rígidos, porque a força está na flexibilidade do bambu, que ao sabor do vento consegue virar de um lado para o outro e não rompe, não quebra. Porque se nós tivermos um galho de árvore muito duro, muito rígido, as dificuldades, que aí a gente faz a analogia com a força do vento, vai fazer que elas quebrem. Então é de suma importância nos relacionamentos a gente desenvolver essa capacidade de adaptabilidade às características dos que convivem conosco. No caso do nosso cônjuge, do nosso companheiro, da nossa companheira, mas a gente extrapola isso, como falamos, para a sociedade de uma maneira geral. Eu quis trazer para vocês uma abordagem que eu acho muito bonita, muito oportuna, que o André Moreira traz sobre os relacionamentos conjugais e as bagagens que a gente traz
da nossa vida. Vamos conferir? Dentro dos relacionamentos afetivos, uma das áreas que mais manifesta as necessidades infantis é no equilíbrio entre o dar e o receber. Isso significa nas demandas que nós fazemos ao outro por aquilo que sentimos serem as necessidades íntimas. No trabalho com a constelação familiar, nós temos visto que a maior parte dos conflitos da relação de casal não é oriunda originariamente na própria relação, mas é reflexo na relação de um padrão que vem das questões que não estão resolvidas com pai e com mãe desde a nossa infância. Então, quem não toma, por exemplo, o amor de pai e mãe, vai demandar da parceira ou do parceiro uma dedicação excessiva de afeto, de cuidado e de amor para consigo. Relação a dois é uma relação entre iguais. E, se não há equilíbrio no dar e no receber, esta relação se desequilibra e uma força passa a atuar, empurrando um ou ambos para fora do relacionamento. Eu acho essa abordagem que o Andrei Moreira faz, que é à luz do que ele trabalha, né, que é a constelação familiar, sobre a bagagem que a gente traz nas relações, fundamental para que a gente possa evitar um monte de problema e possa trabalhar a nossa reforma íntima dentro dos relacionamentos. Da maneira como a gente disse na semana passada, os relacionamentos amorosos, eles são uma fonte importantíssima de autoconhecimento. Então a gente consegue, através das nossas relações com o parceiro, entender várias nuances negativas que a gente traz no nosso interior. Às vezes, algumas coisas que acontecem nas relações são, na verdade, gatilhos que afloram sentimentos que estão embaixo do tapete, estão escondidos lá no nosso interior, lá no nosso inconsciente. Então, às vezes, algumas colocações, algumas atitudes do nosso parceiro nos traz uma sensação e um efeito negativo tão voraz que a gente tem que parar e entender que aquilo, na verdade, não foi a causa da nossa raiva, da nossa angústia, de fazer a gente perder a paciência. Mas foi muitas vezes o gatilho. E aí a gente tem que entender o que realmente é da nossa relação ou o que a relação nos fez enxergar. Essa diferença é muito importante nos relacionamentos. Muitas vezes os relacionamentos nos faz tirar uma venda que estava tampando os nossos olhos a encontrar sombras e mazelas que nós trazemos dentro de nós mesmos e que não foram criadas ali na relação, já existiam antes. Então começamos a ter as crises conjugais. As crises conjugais, elas são rusgas do passado que vem à tona. E esse passado, a gente está falando de 2, 3, não sei quantas vidas para trás. Então acontecem algumas coisas que nos remetem emocionalmente às cicatrizes que foram criadas no passado. Antipatias crescentes vão surgindo ao longo dos relacionamentos, ao longo da trajetória do relacionamento. A rotina cotidiana faz com que a gente crie ainda mais essa distância sentimental, essa perda do companheirismo. Acontece a perda do interesse sexual, que, como a Larissa já trouxe na aula dela, faz parte da nossa existência na Terra, e aí acaba acontecendo aquilo que a gente já viu, que inclusive a autora traz uma historinha no capítulo mostrando isso, que é o afastamento dos cônjuges. Perde-se o interesse de estar junto, perde-se a vontade de construir
a vida a dois. Da mesma maneira que a madeira fica enfraquecida quando os cupins atacam aquele pedaço de madeira, então se a gente tem, por exemplo, um batente de uma porta que os cupins atacam, ele fica frágil, ele perde aquela robustez natural da madeira. Da mesma forma que isso acontece com a madeira, a gente pode dizer que nos relacionamentos conjugais, o orgulho e o egoísmo são os cupins do elo. O que quer dizer isso? Que esses sentimentos do egoísmo e do orgulho são os dois piores problemas que vão enfraquecer o elo do relacionamento. E é aí que a gente tem que trabalhar. E é esse o objetivo dos relacionamentos conjugais. Entrarmos em contato com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo e trabalharmos isso nós. Essa é a oportunidade que Emmanuel nos traz no livro Sexo e Destino. Existe, quando acontece uma relação entre duas pessoas, as pessoas têm mundos individuais, com características individuais, com bagagem distintas, e aí existe uma união. Nessa união eu acho muito bonita essa imagem. O universo de A cruza com o universo de B e ali vai haver uma intersecção que vai ser uma divisão de vidas. No entanto, existe ainda, e é importantíssimo que persista, um componente individual em cada ser. Não tem como o conjunto de A e o conjunto de B se interseccionarem completamente, inteiramente. Isso não existe, não tem como. Quando se tenta realizar essa intersecção completa, se perde a característica dos relacionamentos saudáveis. Então é importante que exista uma união e onde existam coisas em comum, sentimentos em comum, vidas em comum em algum ponto, mas é importante que ainda persistam espaços individuais nos seres que se unem. E quando um ser tenta invadir esse espaço do outro, isso é um ato de violência. Isso é um ato de perda da maturidade nos relacionamentos. Eu coloquei esse lembretezinho do profeta aí, que esse livro é muito interessante, e no capítulo dos relacionamentos, ele traz uma passagem que eu acho fundamental, e eu vou ler para vocês na íntegra. Nascestes juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Estareis juntos, mesmo na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa união e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixei, antes, que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma taça só. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão. Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Com as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai aos vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiado juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipreste não cresce um à sombra do outro. Então, uma passagem do Khalil Gibran que ele fala de uma maneira poética muito bonita que o ideal do relacionamento maduro e saudável é que caminhem lado a lado, mas não se sobreponham para que não tire a capacidade do outro crescer.
Porque lembra que o relacionamento conjugal, ele tem o objetivo de que todos cresçam, que ambos cresçam bilateralmente. Se um sobrepõe ao outro de uma maneira desigual e perde aquela característica que o Andrei falou que é uma união entre iguais, um vai desenvolver e o outro não. E assim, essa disparidade no crescimento evolutivo perde o sentido do relacionamento. E aí, naturalmente, acontece um afastamento. Então, é importante a gente frisar essa característica. E para a manutenção de um relacionamento conjugal saudável, a gente tem que trazer Jesus para dentro do lar. A gente tem que trazer as coisas boas que existem no mundo para dentro do lar. Coisas que nos trazem afetividade, que nos tragam calma, que nos tragam tranquilidade. A gente traz muitas vezes para dentro do lar aquilo que a gente pega na rua e que tira a nossa tranquilidade. A gente pega coisas do nosso trabalho, do nosso cotidiano exterior e traz um monte de pestes, de insetos, de pragas para dentro da casa. E aí fica tudo muito pesado ali dentro. Então vamos tentar fazer o inverso, deixar as coisas ruins para fora da porta de entrada e deixar aqui dentro da nossa casa, abrir a porta da entrada da nossa casa para as coisas boas, para a mensagem de Jesus, para o que ele pregou. E isso é fundamental à realização do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma oportunidade única da família, dos cônjuges se unirem, se juntarem para discutir passagens do Evangelho, às vezes à luz da passagem do Evangelho, discutir alguma dificuldade que está passando na vida, discutir. No momento do Evangelho é um momento muito oportuno para se conversar, para se trocar ideias construtivas e que vão ajudar muito o relacionamento. Então, manter um compromisso de prece, de estudo cristão, de evangelização dentro do lar. Isso faz toda a diferença. Essa manutenção energética do relacionamento, ela é fundamental. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente deposita muita energia no que a sociedade exige da gente, do que a mídia exige da gente e que é extremamente nefasto para todo relacionamento. Então, lembrar desse compromisso com Jesus. As atitudes que nós temos para fora da porta nem sempre temos em casa. Então, quantas vezes a gente, através das nossas máscaras mesmo sociais, a gente consegue manter uma educação, uma cordialidade, estarmos sempre disponíveis quando a gente está no trabalho, quando a gente está em algum lugar fora de casa. Mas quando a gente chega dentro de casa, a gente esquece isso. Então a gente perde a cordialidade, a gente perde a educação, a gente perde a polidez, a gente trata às vezes os nossos cônjuges, que são pessoas que compartilham a vida com a gente. São pessoas que nós escolhemos para compartilhar momentos únicos da nossa caminhada. A gente trata com tanto menosprezo a relação que não faz sentido isso que aconteça. Então a gente tem que tomar cuidado como que a gente age dentro de casa. Então ser gentil, ser educado, praticar o diálogo, pedir desculpas se houve algum erro, ter a humildade de reconhecer isso, se colocar no lugar do outro. Como a gente falou na aula passada, exercitar a nossa empatia, não medir o sofrimento e as dificuldades do outro com a nossa régua. O que para a gente pode parecer uma banalidade, para o outro é importante. Então, essa é a essência da empatia. É entender que para o outro é importante e que eu não tenho que passar pelo crivo do meu julgamento o que para o outro faz sentido. Recordar como nós éramos no início. Recordar um pouco daquele encantamento que, apesar de ter passado, e a gente já entendeu o propósito desse encantamento, mas trazer um pouco desse encantamento para o dia a dia.
E vocês entendem que momentos repetidamente a gente traz oportunidades que o relacionamento nos traz para burilarmos as nossas arestas e sermos melhores. Então é exercitando essa característica nossa no dia a dia que a gente vai realmente galgar um lugar superior na trajetória evolutiva do espírito. Elogiar o outro, quantas vezes a gente esquece de fazer elogios que a gente faz fora de casa e em casa a gente não faz mais. E aí chega um momento que todo mundo pergunta, mas se o relacionamento é tão importante assim, né? Se existe um fundamento espiritual para que o relacionamento aconteça e nos ajude a progredir, quando a gente se separa, como é que é isso? Então, a literatura da doutrina espírita diz que, se mesmo após todas as tentativas não foi possível continuar junto, é necessário que aconteça a separação do casal. E aí, existem algumas razões para que isso aconteça. Uma das razões é que, lembra que nós dizemos que esses ajustes e este caminhar para e passo entre duas pessoas, ele não necessariamente precisa ser de uma vida toda. Ele pode ser por um período. Então pode ser que chegue a um momento da vida em que o que tinha que ser ajustado, o que tinha que ser crescido, o que tinha que ser angariado espiritualmente entre aquele casal, chegou ao fim. Então não há mais um motivo para que eles estejam juntos, porque já houve a solução, já houve a reparação. Então, nada mais justo do que finalizar e dar continuidade, se for necessário em outras relações ou não. Enfim, pode ser que termine isso. E também pode ser que pelo nosso livre-arbítrio a gente fez uma opção pela dissolução do elo, porque a gente não deu conta de lidar harmonicamente com esse elo até ele se resolver. E isso a gente pode fazer do nosso livre-arbítrio, não tem problema. A única coisa que a gente tem que entender é que essa separação é provisória, ela não é definitiva. Da mesma maneira que quando a gente vai fazer uma compra, a gente pode pagar à vista ou a gente pode parcelar, da mesma maneira a gente pode resolver e ajustar as contas de uma vez e angariar aquela reparação que a gente fez em outrora num relacionamento de uma vez, ou a gente pode parcelar isso. O que Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo, no capítulo 8? O espírito dispõe da faculdade de adiar, modificar, transferir transitoriamente os compromissos que abraçou, se não tiver força para executá-lo. No entanto, podemos colocar de lado, por hora, o compromisso assumido no plano espiritual, mas não definitivamente. Então entendamos que os relacionamentos que a gente lá no fundo sabe que terminou, mas que espiritualmente e energeticamente falta alguma coisa, não está completamente findado. Nós não terminamos o relacionamento com uma harmonia entre dois seres, porque se tudo se resolveu perfeitamente e houve a dissolução do elo, se tudo está normal, então deve existir um amor fraternal entre esses seres que se juntaram, que realizaram a tarefa que tinha que ser realizada e finalizou. Então fica um amor gostoso, fica um bem-querer de uma satisfação com o outro. Se isso não ficou, provavelmente a resolução não foi completa e isso vai ser adiado para em outros momentos dessa existência ou para outras existências. E tudo bem, não tem problema, a gente não precisa se punir e nem se sentir vilão ou vítima por conta disso. Oportunamente serão nos dadas outras oportunidades para que realizemos isso. Quando um dos parceiros foge do compromisso assumido sem uma razão justa, ele automaticamente lesa o outro se o outro tinha a vontade de continuar. Isso, na verdade, faz grudar um pouco mais esse elo, o que nos faz ter a certeza de que em algum momento da nossa existência espiritual, que é plural, nos encontrarmos novamente para resolver
isso aí. Isso pode gerar, né, dolorosas repercussões com consequências kármicas. Então, a separação dos casais, ela não é definitiva. Eu acho que essa é a parte mais importante. Mas se não deu tempo, se a gente não deu conta de continuar, é o que tem que se fazer no momento, até para que não angarie novos débitos nesse relacionamento. Ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Então, Emmanuel nos traz desse compromisso que temos dentre os relacionamentos para que um ajude o outro. Ivone Pereira traz no livro Lar, Escola de Almas, esse livro é muito legal. Ela traz assim, que recusar a convivência com a família ou transferir para outra pessoa a responsabilidade que lhe cabe é adiar a conquista de uma verdadeira felicidade. Então, na verdade, é aquilo que a gente já disse. A gente pode andar com um passo mais rápido, com um passo mais lento e frear o nosso passo. Sair de um relacionamento que ainda não finalizou energeticamente, espiritualmente, é a gente adiar e postergar esse ajuste. Então, a gente não pode nos iludir quanto às facilidades oferecidas pelo mundo, que nos levam muitas vezes a lutas que acontecem entre as paredes de uma casa. Foi justamente por recusar o trabalho remissor que voltamos ao campo de serviço para recomeçar o processo de reconciliação, que outrora nós abandonamos, alimentados pela indiferença e pelo descaso por aqueles com os quais nos reunimos sobre o mesmo teto. Necessário se faz dispensarmos o nosso melhor tempo no relacionamento. Então, a gente volta muitas vezes em relacionamentos difíceis hoje porque a gente parou e a gente não deu andamento para que se ajustasse e se reparassem esses sentimentos em outras existências, em outras oportunidades. Então, quanto mais adiante a gente conseguir ir de uma maneira saudável e minimamente edificante para os nossos espíritos, melhor para a gente. Porque senão vão se acumulando e se somando compromissos que a gente vai tendo que ajustar ao longo da nossa existência. Então, evitar, eu acho interessante essa parte no começo aqui, que ela fala que a gente traz muitas coisas da ilusão do mundo para dentro de casa. Então, cuidado, vamos tomar muito cuidado para o que a gente traz de fora para dentro. Vamos tomar cuidado para como a gente incorpora as coisas negativas do mundo para dentro do nosso elo. E aí ela fala sobre a traição, e eu dei uma estudada sobre isso. A traição conjugal, o primeiro ser a ser traído é a consciência de quem trai. Porque quando nós iniciamos um relacionamento, em momento nenhum nós pensamos em ter relacionamentos extraconjugais. Então, como disse Joana, a monogamia nos relacionamentos ela é um passo importante da evolução da humanidade. E a poligamia ela é um retrocesso. Então, quando a gente inicia um relacionamento, a gente não tem intenção nenhuma de ter relacionamentos poligâmicos. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está traindo o nosso propósito inicial. Então, a importância de que, ao longo da trajetória dos nossos relacionamentos, a gente sempre volte para os nossos propósitos originais, que, embora tenham sido muitas vezes esquecidos porque perdeu seu encantamento do início do relacionamento, o que nos motivou ainda é vivo. O que nos fez nos unir ainda tem que estar vivo, ainda tem que estar operante na relação. Então, a traição, como a gente já viu na passagem do Emmanuel, no slide anterior, quando a gente lesa uma pessoa por conta da nossa infidelidade, da nossa falta de responsabilidade emocional com o outro, a gente, infelizmente, nos une definitivamente com essa pessoa até que isso seja resolvido. Então, é mais um débito que a gente angaria para que a gente tenha que resolver isso mais para frente. E, meus amigos, se você
também uma pessoa que dissolveu um relacionamento e foi até onde deu para ir, fez o máximo que deu para fazer, tenha autoindulgência com você mesmo. Entenda que naquele momento você não sabia o que você sabe agora. Você amadureceu hoje, você se modificou de lá para cá. E tudo bem que não deu tempo de resolver tudo ou de ajustar tudo e teve que fazer uma pausa nisso. Em outro momento, a infinita misericórdia de Deus vai nos dar a oportunidade de fazer esse reajuste. E não tem problema. Isso faz parte da maturidade do espírito na caminhada da Terra, na evolução. A gente fez o que deu para fazer da melhor maneira. Que agora iniciemos uma nova jornada cada vez melhores, porque a comparação é feita de nós com nós mesmos. Hoje a gente tem que estar melhor do que ontem. O eu de agora tem que estar melhor que o eu de ontem. Esse é o progresso que a espiritualidade almeja da gente e nos dá oportunidade através dos relacionamentos. Muito obrigado. Finalizamos o capítulo 6. Espero que vocês tenham mergulhado de uma maneira tão visceral como eu mergulhei nesse assunto e que a gente consiga, no dia a dia, colocar em prática um pouquinho do que a autora nos traz nesse capítulo maravilhoso. Obrigado de novo, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso, para que essa semana seja ainda mais abençoada até o finalzinho. Fiquem com Deus, até a próxima, meus amigos.